esperar mais uns 2 minutinhos, até porque eu preciso abrir um vídeo que vamos no final da aula. Já vou adiantando isso, deixando aberto aqui. Teacher, você acha que com esse negócio da CPI pode gerar um futuro impeachment? Uai, Amanda, eu acho que impeachment, Ou eu assim, tô é uma coisa sonhando que... alto? Oi? O impeachment depende muito do presidente da Câmara, né? Lá para o fim do ano, a gente vai até estudar isso. Não impeachment necessariamente, mas os 3 poderes e tal. Depende muito do presidente da Câmara. E aí, eu não sei se ele... Porque para o impeachment acontecer, ele tem que ser pautado pela Câmara, né? Então, depende muito. Mas se eu acho a CPI tiver muito... For uma coisa que tiver um apelo, que as pessoas falarem muito, se saem muitos absurdos de lá, aí fica mais difícil não pautar. Né? Assim, aqui no Brasil, o impeachment ele é uma coisa muito política, né? Vai muito das pessoas que estão aí no jogo e que vão pautar as coisas. Então, enfim, eu não consigo fazer uma previsão, Amanda, assim, eu gosto muito de política, leio muito, mas nesse momento eu acho que está tudo tão incerto. Mas eu acho que sim, dependendo se vierem grandes escândalos aí, eu acho que sim. Mas, por exemplo, até agora teve esse negócio da Pfizer. Eu acho isso muito pouco, assim, não, isso foi gravíssimo, né? Mas eu acho que as pessoas se incomodaram um pouco para causar um rebuliço e para ter uma força política para o impeachment. Vamos acompanhar, né? Ainda tem muitas pessoas ainda para depor, enfim, muita coisa para acontecer nessa CPI. Vamos ver. Ai, ai, Vou inclusive torcer para falando... alguém mentir. Oi? Vou torcer para alguém mentir. Mentir como? Aí a CPI descobre, né? Vão ser Ah, responsabilizados, tá. né? Porque não pode mentir na CPI. Não que Mas isso não semana ocorra, passada mesmo já não teve. podendo. Semana passada já teve, né? O cara lá, o Weigarten, que parece que mentiu. Vamos ver, vamos acompanhando. Mas já que a gente falou em vacina, eu tenho até uma novidade para contar para vocês. Eu vacinei de Covid, gente, porque como eu estou grávida, eu sou prioridade. Vacinei semana passada, então eu e minha neném estamos imunizadas. Olha que coisa boa. Fiquei bem feliz. Boa noite, Fernanda. Não chegou atrasada, não. A gente estava aqui só papeando, esperando vocês chegarem. Mas acho que a gente já pode começar, né? Aproveitar que quem chegou cedo, enfim. Boa noite para vocês, para quem ainda não ouviu meu boa noite, espero que vocês estejam bem. Antecipamos a nossa aula hoje, né? Porque a Thalita não tá passando mal, não pôde vir. E aí a gente vai falar hoje sobre socialização. Professora, Oi, Fernanda. eu recebi seu boa noite também, que eu acabei de enviar aí, e é porque eu precisei de parar um minutinho, por isso que eu não te respondi. E muito bom, vacinado, excelente, muito bom. Pois é, e 2 em 1, né? Porque eu vacino e meu neném também fica vacinado, imunizado, bom demais. Muito bom. Eu também consegui vacinar porque eu sou cuidadora, né? Então estava vacinando as pessoas da área da saúde, e aí, muito bom. Ai, Tomei que a bom, vacina. Fernanda, é um alívio, né? Isso é ótimo. Bom demais. Mas então, a gente vai começar hoje a falar de sociologia contemporânea, vocês vão ver que tem mais a ver com a nossa vida, com o dia a dia, enfim. Mas antes, a gente vai falar hoje de socialização, que é esse processo pelo qual a gente se torna seres sociais, que a gente se prepara para viver em sociedade. Ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o PowerPoint, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu tô em dívida com vocês, eu já disponibilizei algumas aulas, não disponibilizei todas. Eu estava aqui fazendo a lista de exercícios de sociologia clássica para disponibilizar para vocês, mas aí a aula começou mais cedo, teve essa possibilidade da aula começar mais cedo.
eu achei melhor do que né, terminar a lista, eu termino elas e ela disponibilizo para vocês em breve. Então, a gente vai começar a trabalhar essa parte da sociologia que chama natureza e cultura, que vai começar com a sociologia e a gente vai falar de cultura, vamos falar de um monte de coisa. Vai começar com a socialização. E aí, a pergunta que primeiro vem na nossa cabeça quando a gente fala de natureza e cultura é: o que nos torna humanos? Essa é uma pergunta super importante e é preciso que a gente entenda aqui uma coisa, que quando eu estou falando de humano aqui, não é humano biologicamente falando. Enfim, porque quando a gente está falando da biologia, a gente está falando, eu nem lembro mais, que eu estudei isso há muito tempo, mas que os seres humanos são todos homo sapiens sapiens, né? E aí é todo mundo ser humano, se é homo sapiens sapiens. Aqui a gente está falando humano numa questão mais social. Então a gente precisa ir além da biologia, a gente precisa ir além dos fenótipos, do que a gente aparenta. Né? É preciso pensar nessa questão do social mesmo, né? Da gente enquanto sociedade. O que nos torna parte da sociedade, né? Humano nesse olhar mais social. Essa que é a pergunta que eu acho que é importante aqui para a gente começar. E aí, eu acho interessante a gente tentar responder essa pergunta com contra-exemplos. Ao invés de dar exemplos de humanos, né? A gente vai pensar, e aí, como que a pessoa não se torna esse ser social? E aí são os exemplos das crianças selvagens. Né? É um termo que é usado para algumas crianças que, por razões diversas, elas vivem isoladas, elas vivem fora do convívio com outros seres humanos. Ou elas vivem sem convívio algum com seres humanos, ou com um convívio muito restrito. E tem os casos também das crianças que vivem junto, às vezes, com animais. Tem casos muito famosos que viraram filme, né? Tipo Tarzan ou Mowgli, o Menino Lobo, que são até desenhos animados, que são histórias desse tipo, de crianças que foram viver com os animais, né? Mas esses casos todos são casos que não são reais, né? São casos que são fantasia, né? Não é à toa que viraram desenho animado, mas a gente tem alguns casos que são reais e eu trouxe aqui para a gente pensar neles. O caso mais famoso é o caso da Amala e da Kamala. A Amala e Kamala são duas crianças que foram encontradas no início dos anos 20 na Índia. Elas tinham cerca de 2 e 6 anos de idade. Dizem que elas eram irmãs, mas não temos certeza disso, porque não foi feito exame de DNA nelas, então não dá para saber que elas eram irmãs, mas elas foram encontradas juntas, e elas foram encontradas numa região muito selvagem, né? Um pregador estava passando por lá, ele viu as crianças, mas de princípio ele pensou que eram 2 animais, mas aí ele olhou melhor e viu que eram 2 crianças, e aí ele pegou essas 2 crianças e levou para um lugar que elas foram criadas por uns padres. Essas imagens mostram, né, como que elas foram encontradas. Aqui elas já estão nesse lugar com o né, já estão nesse lugar onde foram levadas para serem criadas, mas a gente vê que elas andam aí sobre esses 4 apoios, né? Elas não andam em pé. Olha a imagem mais embaixo à direita, ela come sem usar as mãos. Né? Então, elas chegam muito pouco humanizadas nesse sentido social que a gente está falando. Né? Elas chegam muito parecidas com bichos. Assim que elas foram resgatadas, a mais novinha, ela viveu muito pouco, ela morreu logo em seguida. Assim, ela já estava com a saúde muito debilitada, e aí acabou morrendo. A mais velha, ela aos poucos, ela foi se humanizando. Aos poucos ela foi começando a andar em pé, comer com a mão, falar. Só que ela nunca conseguiu desenvolver um vocabulário grande como o nosso, um vocabulário
eu diria, normal como o nosso, né? Ela falava cerca de 50 palavras, então ela conseguia se comunicar, mas era uma comunicação mais simples. E assim ela viveu até os seus 50 anos de idade. Então, esse é o caso mais famoso, é o caso que foi muito estudado, porque é o caso, né, mais antigo, enfim. E antigamente era difícil essas notícias correrem, né? Então o caso delas ficou muito famoso. E a gente tem casos mais recentes, vários, mas eu trouxe dois aqui para a gente conhecer. O primeiro é um menino que chama John Cebuya, ele é da Uganda, lá na África. Quando ele tinha entre 2 e 3 anos, ele presenciou o pai matando a mãe, e aí ele fugiu e foi parar numa floresta, porque ele morava num vilarejo perto de uma floresta, e aí ele foi encontrado só 3 anos depois. Então, imagina, ele tinha entre 2 e 3 anos, e ele ficou mais 3 anos na floresta. Então, é isso, assim, numa vida de 6 anos, metade da vida dele foi lá na floresta. Quando ele foi encontrado, o corpo dele estava coberto de pelos, pelos que não eram dele, né? Pelos que eram dos macacos, depois vou chegar nessa parte. Os joelhos dele estavam cheios de calos, né? Porque ele se locomovia mais curvado mesmo. O intestino dele estava infestado de verme. Ele até não comia carne crua, mas ele comia só alimentos crus, né? Então ele comia batata doce, raízes, mandioca, tudo cru, tudo sujo. O nosso corpo, ele não está preparado para alimentos assim, né? Então, quando ele foi encontrado, ele estava cheio de vermes. Mas aí, ele foi cuidado, enfim, aí ele foi reaprendendo a se comunicar, e aí quando ele conseguiu se comunicar mais plenamente, ele contou que ele tinha sido adotado por um grupo de macacos, o que explicava muito do comportamento dele. E aí ele foi, então, sendo reinserido mesmo na sociedade, enfim. Claro, com muitas restrições, mas conseguiu viver em sociedade. E, por fim, um caso que é diferente dos outros dois, porque aqui a criança, ela vivia com a mãe. É o caso do menino pássaro, que foi conhecido, que é um caso mais recente, é de 2008. Ele foi encontrado por assistentes sociais, os vizinhos denunciaram, ele foi encontrado vivendo em um apartamento pequeno na Rússia, numa cidade da Rússia. Ele tinha 7 anos de idade e morava sozinho com a mãe. Só que essa mãe mantinha ele confinado nesse apartamento, ele não saía de casa e ela não conversava com ele. E ele ficava nesse apartamento cercado por gaiolas com passarinhos. E aí, as pessoas que encontraram o menino, né, disseram que ele não falava, mas para se comunicar, ele gorjeava, que é esse barulho que os passarinhos fazem, né, que ele fazia esse tipo de barulho, e quando ele ficava nervoso, ele abanava os braços como se fossem asas. Então, esse é um caso super recente, né? Aí é uma ilustração, mas tem vídeo, tem imagem, enfim. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar uma infinidade de casos. Hoje, não é que esses casos são comuns, mas a gente tem mais notícia disso, né? Inclusive, a gente tem uma série de filmes que falam sobre isso. Eu falei do Tarzan e do Mowgli, mas a gente tem filmes que tratam dessas questões, né? Das crianças que crescem isoladas, enfim. Já é uma coisa que a gente tem mais estudos, mais notícia. Mas o que eu acho interessante desses casos é que eles nos mostram, né, esses contra-exemplos, como eu disse, que tem algo mais que vai nos tornar plenamente humanos. Eu falei no início da aula, né, que essa coisa da gente ser homo sapiens sapiens, da questão biológica, mas tem algo aí que vai liberar esse potencial humano, falando, né, nesse âmbito social. Essas histórias sugerem que a nossa capacidade de aprender a cultura e de nos tornarmos humanos, ela é potencial. E para que isso ocorra, vai acontecer, então, o processo de socialização. Mas olha só que doideira, gente.
como que a gente consegue chegar nessas conclusões? Só a partir desses estudos dessas crianças selvagens? Precisa ter um trabalho científico sobre isso. Só que a gente não pode pegar uma criança, colocar ela no meio dos bichos e ficar observando para ver o que vai acontecer. É proibido fazer isso, né? Não é só proibido legalmente, né? Não é só ilegal, é também imoral, né? Você pegar uma criança, jogar no meio dos bichos e ver o que vai acontecer. Então, a gente tem alguns estudos que mostraram isso. Tem um estudo desse senhor que está aí na imagem, ele chama René Spitz, ele era psicanalista, médico e psicanalista, e ele acompanhou 2 grupos de criança ao longo de vários anos da vida. Crianças que estavam num orfanato e crianças que estavam numa enfermaria de hospital. E aí, ele conta que as crianças que estavam no orfanato, elas ficavam mais isoladas. Quando elas eram pequenininhas, elas ficavam em berços com cortininhas, e as cortininhas, elas existiam para eles não chamarem, para eles não verem os adultos e não ficarem chamando, né? Então, eles estavam mais isolados. E as crianças que estavam na enfermaria, apesar delas estarem em contato com menos crianças, elas tinham mais estímulos, porque os pais estavam lá, ou o pai ou a mãe estavam sempre por perto, tinha as enfermeiras, né? Elas tinham mais estímulos sociais, elas tinham mais contatos com outras pessoas. E aí esse médico vai acompanhando esses 2 grupos de crianças ao longo da vida e ele percebe, por exemplo, que as crianças da enfermaria, com 2 anos, elas já falavam e andavam. Mas as crianças do orfanato, com 2 anos, menos de 10% que falavam e andavam. Então, ele começa a perceber como que essa socialização, ela é muito importante para liberar esse potencial humano. E que se não tem uma socialização correta e completa, esse potencial humano ele pode ficar subdesenvolvido, ele pode não se desenvolver plenamente. Então, aí é um estudo, né? Não é só uma observação a partir de uma história contada, né? Que mostra essa importância da socialização, né, para liberar esse potencial humano. Na verdade, esse estudo mostra que se as crianças não forem estimuladas, elas não vão desenvolver tudo que elas podem desenvolver, né, que é preciso que tenha esse estímulo social. E aí, é importante a gente perceber que a gente é socializado por meio de 3 processos: aprendizagem, imitação e identificação. Aprendizagem, acho que não tem muito mistério, né? Alguém ensina e a gente aprende, desde quando a gente é pequeno, né? E aí esse processo de aprendizagem envolve várias coisas, né? Envolve você ganhar um parabéns quando você acerta, às vezes você ficar de castigo quando você erra, enfim, é um processo mesmo aí que vai tendo essa interação. Não estava mostrando o jornal de hoje? Eu acho que alguém está com o microfone ligado, talvez por engano. Enfim, então esse é o processo de aprendizagem. A gente tem o processo de imitação também. E o processo de imitação faz a gente entender bem o que acontece aí quando, né, com essas crianças selvagens, com o menino que balançava o braço como um passarinho, né, com as meninas lobo que andavam de 4 apoios, é imitar. A gente vê e a gente imita. Eu gosto de contar um caso que até é sobre mim. Quando eu era criança, eu comecei a ficar meio corcundinha, sabe, assim. E aí meus pais me levaram no médico, e aí não lembro se era um médico, uma fisioterapeuta, ortopedista, sei lá. E aí eu lembro que ela olhou para o meu pai e falou, ela me examinou, olhou para o meu pai e falou, olha, ela não tem problema nenhum, o que ela está fazendo é que ela está te imitando, porque meu pai era corcunda, meu pai é vivo ainda, ele é corcunda. Então, eu estava imitando, porque é isso, o processo de imitação faz parte. E, por fim, o processo de identificação, que para a gente, ele é muito natural, porque a gente está o tempo todo convivendo com iguais, a gente tem espelho na nossa casa, a gente vê televisão, então a gente vê que tem pessoas iguais a gente aí em todos os lugares. Tranquilo, Caroline, sem problemas. Então a gente vai
se identificando. Mas isso, para gente que vive na sociedade, né, contemporânea, com muita tecnologia, isso é muito comum e normal, mas não é para todo mundo, né? Tem uma história que eu acho super bonita, talvez vocês conheçam, é um cara daqui de Belo Horizonte, ele chama Roberto Carlos, e ele virou contador de histórias, ele foi morar na França, foi adotado por uma família e virou um contador de histórias super famoso. E ele conta uma história da infância dele, que quando ele era criança, ele foi para FEBEM. E aí ele ficou lá, e lá não tinha espelho. E não sei se vocês se lembram, uma coisa que era muito comum, hoje ainda tem mais ou menos, que quando você vai numa loja de eletrodoméstico, tem uma filmadora que te filme e se aparece na televisão. E aí ele conta que, às vezes, quando eles saíam da FEBEM, ele e outras crianças, eles paravam em frente a essa filmadora e ficavam pegando neles, se vendo na televisão, para eles lembrarem quem eles são e quem eles eram. E olha, gente, nem é alguém que vivia no mato, é alguém que vivia numa cidade, só que não tinha muito essa questão da identificação. Imagina, então, uma criança que vive, né, no mato e nunca se viu no espelho. Ela vai se identificar com o macaco que está lá, ou com o lobo, enfim. Então, esses 3 processos são super importantes para a gente ser socializado, para esse potencial humano nosso ser liberado. Vai, não quer passar? Ah, passou. Então, a socialização é esse processo pelo qual as pessoas vão aprender a cultura. É isso, eu vou aprendendo a cultura e vou me inserindo, então, na sociedade. E isso pode acontecer de 2 maneiras. A primeira maneira é quando a gente vai adotando e abandonando uma série de papéis. Como assim? A gente tem vários papéis ao longo da vida. Então, por exemplo, eu tenho hoje o papel, eu tenho, sei lá, quais são os papéis mais importantes da minha vida? Eu sou professora. Esse é um papel, e esse papel gera um comportamento esperado. Né? Se a gente estivesse na aula presencial, eu fosse lá e batesse num aluno, vocês iam assustar, porque ninguém espera que uma professora bata num aluno. Eu tenho também um papel muito importante na minha vida, que é o papel de filha, né? Eu convivo com os meus pais e tenho um comportamento esperado, que eu cuide deles, que eu ajude eles, já que eles são mais velhos. Enfim, todo mundo tem os papéis aí, né? Tem gente que vai ser esposa, tem gente que vai ser filho, tem gente que vai ser estudante. E assim, cada papel vai ter um comportamento que é esperado. E aí é interessante quando tem comportamentos que são muito diferentes do que é esperado, né? Por exemplo, vocês devem ter visto aí esse caso do menino Henri, que foi assassinado pelo namorado da mãe, e a mãe sabia que ele estava sendo maltratado e não fez nada. Isso chocou todo mundo, né? Porque qual que é o comportamento esperado de uma mãe? Cuidar do filho. E ela não estava cuidando. Então, é isso. Todos os papéis vão tendo comportamento esperado. E a gente vai, ao longo da vida, tendo novos papéis e abandonando velhos papéis. E assim, a gente vai, né, mudando de lugar e tendo novos papéis e novos comportamentos. Aí alguns papéis a gente abandona, outros a gente substitui, enfim. Assim vai acontecendo a socialização. E ela também acontece quando a gente se torna consciente de nós mesmos. Né? Isso eu me percebo igual ao meu pai, à minha mãe, ao meu coleguinha, ao meu vizinho. Né? Eu sou como eles. E aí eu passo a interagir com eles. E aí eu vou aprendendo a cultura, né? E a cultura, ela faz parte daqueles aspectos da sociedade que são aprendidos, mais do que herdados. Isso é bem importante, gente. Quando você ouve alguém falando assim, brasileiro já nasce com samba no pé, isso não é verdade. A gente não nasce com samba no pé. Não tem nada na nossa composição biológica, na nossa genética, que faça com que a gente sambe melhor do que qualquer outra pessoa em qualquer lugar do mundo. O que acontece é que a gente nasce, aqui no Brasil, a gente vê mais pessoas sambando. O samba faz mais parte da nossa vida. Então, a gente samba, a gente aprende a sambar. Eu não, mas enfim. Ou então, futebol. A gente fala,
o Brasil é o país do futebol, o brasileiro joga futebol melhor. Ok, pode até ser que o brasileiro jogue futebol melhor, mas isso não tem nada a ver com a nossa composição genética. Não é porque a gente tem perna mais forte ou porque nasce com mais habilidade na perna, não. É porque o futebol faz parte da nossa vida desde o momento que a gente nasce. Bom, não de todo mundo, mas né, é isso, assim, se assiste muito futebol no Brasil, se joga muito futebol, se fala muito futebol, então a gente vai aprendendo. Né? Se um brasileiro nasce lá nos Estados Unidos, provavelmente ele vai jogar beisebol ou futebol americano, e não futebol, porque ele não vai ter pessoas para jogar futebol com ele. Então, a cultura faz parte desses aspectos que são aprendidos. E a gente vai aprender a cultura através da socialização, né? A socialização é esse canal principal para a gente aprender a cultura. E para a gente conseguir viver em sociedade, né? É interessante a gente pensar nos outros animais. Vamos esquecer da gente por um tempinho. Os animais que são menos evoluídos, eles já nascem prontos. É isso, né? Um peixinho, ele já nasce pronto, ele já nasce, já sabe o que ele vai fazer. É isso, já nasce pronto. Os animais um pouco mais acima na escala evolutiva, eles têm que aprender formas apropriadas de viver. Então, por exemplo, um bezerrinho que nasce, né? Eu nunca vou esquecer o dia que eu vi um bezerro nascer. Nunca tinha visto, eu até ia muito para o interior, mas ficava na cidade e tal. Um dia eu vi e eu fiquei impressionada como que o bezerrinho ele nasce. Ele tem as pernas muito fraquinhas, mas ele consegue ficar de pé e sair andando. E se separarem ele da mãe dele, ele vai ter problema para se alimentar, mas ele vai imitar as outras pessoas ali. As outras pessoas não, os outros bois, né? E vai conseguir sobreviver. Agora, as crianças humanas, elas são as mais indefesas de todas. Uma criança humana, ela não consegue sobreviver sem ajuda durante os primeiros 4 ou 5 anos de vida. Não tem jeito, uma criança, se ela nascer e ela ficar num canto, ela vai morrer. Né? A criança humana, ela é totalmente indefesa, totalmente. Ela vai depender necessariamente de alguém para conseguir sobreviver. E a socialização vai ser esse processo, né? Pelo meio do qual a criança indefesa, ela vai se tornando uma pessoa consciente, uma pessoa instruída, uma pessoa que vai ter habilidade, que vai saber viver naquela cultura na qual ela nasceu. E aí é uma coisa interessante da gente pensar que todo mundo vai passar pelo processo de socialização. Em todos os lugares do mundo. Todas as crianças, para viver em sociedade, elas têm que passar pelo processo de socialização. Mas o que uma criança aprende aqui não é a mesma coisa que uma criança aprende no Japão. Aqui a criança vai aprender a falar português, vai aprender a comer com talher e vai aprender a jogar futebol, por exemplo. Uma criança no Japão vai aprender a falar japonês, vai aprender a comer com aquele palitinho e vai, sei lá, que esporte, qual que é o esporte? Ping-pong. Não sei qual que é o esporte que é comum lá no Japão. Estou falando aqui ping-pong, mas acho que é na China. Enfim, é isso. Toda criança vai passar pelo processo de socialização, mas ela vai aprender o que tem lá na cultura dela. E aí uma coisa interessante da gente pensar é que a socialização, ela não é exatamente uma programação cultural, né? Não é como se alguém colocasse um pendrive na nossa boca e a gente aprendeu tudo, não. É um processo, esse processo vai acontecendo e as crianças a gente vai aprendendo e vai respondendo, né? Isso, assim, é um processo que envolve, né, todas as pessoas que fazem parte dele. E esse processo de socialização, gente, ele só acaba quando a gente morre. A gente vai ser socializado até a gente morrer. Eu gosto de contar o caso do meu avô. O meu avô, ele ficou viúvo aos 79 anos. E aos 79 anos, então, ele teve que aprender um novo papel.
que foi o papel de viúvo. Ele até nem teve muita dificuldade, não, porque ele e minha avó já tinham uma vida muito independente, enfim. Aí, 2 anos depois, o meu avô se casou de novo, com 81 anos, gente. Meu avô era bem safadinho. Então, com 81 anos, ele se casou de novo. E ele se casou com uma senhora de 75 anos, que nunca tinha sido casado. Agora, imagina só, essa senhora, chama Murdinha, ela teve que aprender um novo papel aos 75 anos. Ela teve que aprender um papel de esposa. Então, uma senhora que teve uma vida muito solitária, né? Ela trabalhou, ela era ativa, mas ela nunca viveu com alguém. Ela teve que aprender aos 75 anos. Isso, gente, é socialização. E aí, eles ficaram casados 10 anos, e 10 anos depois, meu avô morreu. Então, com 85 anos, ela teve que aprender um novo papel, que é o papel de viúva. E assim vai. E assim ela está aprendendo novos papéis até quando ela morrer. É isso, a socialização, ela dura a vida inteira. É claro que a gente aprende muito mais quando a gente é mais jovem, porque a gente tem mais coisa para aprender. Né? Quanto mais a gente vai vivendo, menos papéis novos a gente vai ter, né? É isso, a gente vai tendo mais papéis e aprendendo mais coisas, mais novo. Com o tempo, vai aprendendo menos, mas ainda aprende. É isso, né? Se tudo der certo aí na nossa vida, eu comecei lá como estudante, vocês estão aí estudando, aí vai dar tudo certo, vocês vão entrar na faculdade, vocês vão trabalhar, e aí, gente, a gente vai ter que torcer, mas quem sabe daqui a 40 anos a gente vai conseguir aposentar. E aí a gente vai ter que aprender um outro papel, que eu tenho certeza que vai ser um papel maravilhoso de se aprender, que é ser aposentado. Mas é isso, assim, a gente também tem algum aprendizado já no fim da vida. Então, por isso, esse processo dura a vida toda, né? A gente vai fazendo ajustes aí, né, na nossa vida a partir das coisas novas que vão surgindo. Mas a gente fala que a socialização, ela ocorre em 2 fases. E essas fases vão envolver, essas fases chamam socialização primária e socialização secundária. E essas fases vão envolver os agentes de socialização. Os agentes de socialização são grupos ou contextos sociais onde a gente se socializa. E aí, a socialização primária, ela vai ocorrer na primeira infância, e a infância é esse período mais intenso de aprendizado, né? A gente vai aprendendo muita coisa aí na infância, porque a gente não sabe nada, né? Então, a gente vai aprendendo tudo. Como nessa fase a gente ainda é muito inexperiente, a gente não tem ainda um senso crítico para conseguir avaliar e filtrar o que a gente está aprendendo, os nossos pais vão nos ensinando e a gente só vai aprendendo, esse é um período que é chamado de aprendizagem incondicional. Porque é isso. Tudo que nos ensina a gente aprende, sem criticar. Porque é isso, a gente está... É como se a gente fosse um saco vazio, a gente está preenchendo ele, né? Está preenchendo. É na socialização primária que a gente vai aprender a língua e os padrões básicos de comportamento. E isso, gente, é a base para o nosso aprendizado posterior. A língua, ela é importantíssima. E aí não precisa ser só a língua falada, né? A linguagem dos sinais também entra aqui, né? Uma pessoa surda, ela também vai aprender aqui, e a língua também é muito importante, porque a língua, ela não só vai fazer a gente conseguir se conectar com as outras pessoas, mas ela ajuda, inclusive, a gente a desenvolver o nosso potencial cognitivo. Isso é muito doido, mas é isso, é super importante. Então, a língua e os padrões básicos de comportamento, a gente aprende aqui, na socialização primária. E é a família que vai nos ensinar. A família é o principal agente de socialização primária. Não é o único, não é o único. Principalmente na sociedade contemporânea, em que as mulheres estão trabalhando mais, vão entrar outros agentes de socialização aqui, né? A escola, uma pessoa que vai ajudar a cuidar da criança, isso tudo vai fazer a socialização primária. A família é o principal, mas não é o único. Mas é isso, é preciso passar pela socialização primária. Não tem jeito de você ir direto para a secundária. É a socialização primária que vai preparar a gente para a vida em sociedade.
E aí, depois que a gente aprendeu a língua e aprendeu os padrões básicos de comportamento, e aí vão variar de sociedade para sociedade. Na nossa, que a gente usa roupa, que a gente come com talher, enfim, né? Um básico mesmo. Aí a gente vai para a socialização secundária. A socialização secundária, ela tem lugar mais tarde na infância e na maturidade, então ela começa quando termina a primária, aí, lá pelos 7, 8 anos, e vai durar até o fim da vida. Né? A socialização secundária, ela só termina quando a gente morre. E nessa fase vão entrar aí outros agentes de socialização. Né? Antes era a família, agora a gente vai ter a escola. A escola é super importante para a socialização. Os grupos de iguais. O que são os grupos de iguais? Os amigos, uma comunidade do bairro, o grupo da igreja, são grupos de iguais. As organizações, a mídia, gente, a mídia é super importante. É muito curioso a gente pensar que aquela caixa ali, a televisão, ela vai, nem é uma caixa mais, né? Agora é uma coisa fininha, mas enfim, ela é importante na nossa socialização. E tem um filme que mostra essa importância. Não sei, é um filme recente, talvez vocês tenham visto, que chama O Quarto de Jack. É baseado numa história real que é muito bizarra, de um cara que sequestrou algumas mulheres, e essas mulheres viviam no porão da casa dele, ele engravidou essas mulheres, e aí nasceram algumas crianças dentro desse porão. Só que o filme narra a história só de uma, como se ela estivesse lá sozinha. Então, esse filho dela nasce nesse porão, só que diferente do menino pássaro, que a mãe não conversava com o filho, nesse caso ela conversava. Então, ela ensinou a criança a falar, enfim. E eles tinham uma televisão. Então, o menino teve contato com o mundo exterior. Ele não sabia que aquilo era o mundo exterior, né? Mas ele teve contato com outras pessoas. Então, ele aprendeu outras coisas que não as ensinadas pela mãe. Então, a mídia, gente, ela é super importante. Para o bem e para o mal, né? É isso. Assim, se você coloca uma criança para ver um programa que não é adequado para a idade dela, ela vai aprender coisas que não são adequadas, enfim. Mas a mídia é um agente de socialização, assim como o lugar de trabalho. Né? O lugar de trabalho é super importante, a gente passa grande parte da nossa vida nele. Então, o lugar de trabalho é também um lugar onde a gente vai socializar. E aí, nesse contexto, né, a gente vai, nessa socialização secundária, a gente vai aprender os valores, as normas e as crenças. Então, na primária, a gente aprendeu língua e padrões básicos de comportamento. Aqui a gente vai aprender valores, normas e crenças. E aí vamos aprender até o final da nossa vida. Claro, os valores, talvez a gente não aprenda muito mais no final da vida, já vamos ter aprendido, né? Valor é uma coisa que a gente vai enraizando dentro da gente. Mas norma, a gente vai aprender dependendo do que a gente está exposto, né? É isso, se você se aposentar, você vai aprender novas normas. É isso, se você fica viúvo, se você casa de novo, enfim. A gente vai aprendendo aí ao longo da vida. E aí é importante só a gente perceber que a socialização ela pode acontecer de duas maneiras. A socialização informal e a socialização formal. A socialização formal vai acontecer, por exemplo, na escola, na igreja e no Estado. Por quê? Porque nessas instituições a gente tem uma maneira muito formalizada de interagir, de se comportar, muito padronizada. Na escola você tem lá a aula, o horário que é para brincar, o horário que é para estudar, o horário que é para comer, tem um padrão de comportamento muito mais rígido, assim como na igreja. A família não. A família é muito mais livre a maneira como as pessoas se relacionam, assim como a vizinhança. Então, isso significa que a gente não vai aprender? A gente aprende também. Acabamos de ver que a família é super importante enquanto agente de socialização, né? Mas aprende de uma maneira menos formalizada, menos rígida, enquanto na formal, nas instituições formais é muito mais rígido. A escola é um lugar muito mais fechado, a igreja também. Tranquilo? Eu trouxe um videozinho para a gente ver, mas eu vou deixar para o final, porque a aula termina às 7h50, né?
porque não sei se vai dar tempo, eu prefiro que a gente pense aqui. Então, vamos pensar. Falei muito de socialização. Primeiro, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Dizer alguma coisa? Então, vamos lá, pensar aqui. Não é um exercício de vestibular, não. É um exercício só para a gente refletir mesmo. Uma criança nasceu no Iraque. Ela é filha de pais muçulmanos. Só que os pais dela morreram na guerra e com 8 meses de idade ela ficou órfã e foi levada para os Estados Unidos e ali ela foi adotada. 8 meses, gente. Essa criança, quando crescer, ela vai ter gostos e comportamentos mais parecidos ao de uma criança iraquiana ou americana? Americana. Americana, com certeza. Americana, com certeza. Gostei. Vamos explicar, talvez alguém tenha tanta certeza. A socialização dela, primária, vai ser todos os anos. Até 8 meses ela é pequenininha. Então, é isso. A socialização primária dela vai acontecer lá nos Estados Unidos, enfim. Ela é uma lembrança da vida dela no Iraque. Mas nos Estados Unidos, com 8 anos. Agora tá falhando o áudio. Tá falhando? A internet está ruim. Sim, tá. Ainda tá falhando? Pra mim tá também. Peraí, deixa eu olhar aqui na internet, gente. Ai, aparentemente tá tudo ok. Tá falhando muito, tá? Não tá dando Tá chiando. Sua voz não tá saindo direito. Tá saindo tipo um Android, assim, ó, uma voz meio robótica, sabe? Então, peraí que eu vou sair e entrar de novo para ver se melhora, tá? Tem como você colocar seu áudio em mudo? Às vezes ele volta. Coloquei e tirei, melhorou? Não. Não. Então, peraí. Deixa eu sair rapidinho aqui e voltar, peraí. Só que eu... Melhorou, gente? Sim. Sim. Melhorou? Maravilha. Então, vamos voltar para o nosso exemplo, que a gente tem 5 minutinhos, dá tempo da gente falar mais um pouquinho. E se essa criança, ela for para os Estados Unidos com 8 anos de idade, 8 meses, vocês não tiveram dúvidas, ela vai ter gostos e comportamentos americanos. Mas e se ela for com 8 anos? O que vocês acham? Agora é mais polêmico. Então, ela vai com os comportamentos, os costumes iranianos, só que dependendo do tempo que ela ficando lá, ela pode, né, começar a absorver os outros costumes norte-americanos e tal. Exatamente, Matheus. Ela vai passar a primeira socialização dela no Iraque. Mas, se ela for para os Estados Unidos e ficar lá a vida toda, no final da vida, ela já vai ter incorporado, né, o estilo de vida americano. Porque é isso, assim, apesar de ter sido a socialização primária, esse momento super importante, é isso, ela vai viver muito tempo lá. E se ela, agora, acho que também não vai ser mais fácil, e se ela for com 18 anos? Provavelmente, gente, se ela for com 18 anos, ela nunca vai deixar de ter sotaque, por exemplo. Ela vai aprender o inglês, vai saber falar o inglês corretamente, mas provavelmente ela vai ter sotaque pro resto da vida. Porque aí ela não só vai ter finalizado a socialização primária, como ela já vai ter passado esse período mais crítico de aprendizagem.
ela provavelmente vai conseguir se adaptar, enfim, mas ela vai ter sotaque. Eu dou muito exemplo de filme, porque eu gosto muito de cinema, e tem um filme muito bonito que chama Lion, que é de um menino indiano, que ele é adotado por uma família australiana, ele tinha, tipo, 4 ou 5 anos. E aí, ele não tinha, o inglês dele ficou perfeito, é uma história real até. Ele não tinha muitas lembranças, mas um dia ele sente o cheiro de uma comida indiana, e o cheiro desperta nele lembranças. É isso, ele estava completamente adaptado, enfim. É isso, assim, ele terminou a socialização primária dele na Austrália, então ele estava, não teve muito problema, mas é isso, ele já tinha uma memóriazinha, diferente dessa criança de 8 meses aqui do exemplo. Tranquilo? E só para a gente terminar, uma questão de Enem. A linguagem é uma grande força de socialização, provavelmente a maior que existe. Com isso, não queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio de que a interação social dotada de significado é praticamente impossível sem a linguagem, mas que o mero fato de haver uma fala comum serve como símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. Então, na verdade, o que o texto está dizendo? Que a linguagem, ela é o instrumento mais importante para a gente se socializar. E que, além disso, ela é símbolo da nossa cultura. Quando está falando aí da solidariedade social entre aqueles que falam a mesma língua, é isso. Lembra que eu falei, aqui no Brasil, de aprender o português, no Japão, o japonês. A língua diz também, né, sobre a cultura que a gente está inserido. Então, o texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento do processo de socialização, constitui-se a partir de uma necessidade de ligação com o transcendente. Transcendente é aquilo que vai além da razão. Eu não vou falar a resposta ainda não. Relação de interdependência com a cultura, estruturação da racionalidade científica, imposição de caráter econômico ou herança de natureza biológica. B. Relação de interdependência com a cultura. Lembra, a linguagem ela é aprendida, ela não é herdada. A gente vai aprender. Essa criança muçulmana, ela aprendeu o inglês. Ela não, se ninguém ensinasse árabe para ela, ela nunca vai nem aprender, porque não tem nada dentro dela ali falando que ela sabe mais árabe. Então, a linguagem ela é sempre cultural, né? E ela é uma pré-condição para a gente ser socializado. Tranquilo, gente? Tudo certo? Temos dúvidas, temos perguntas? Eu vou colocar aqui no chat para vocês o vídeo, que tem um vídeo super legal que não deu tempo de passar. Peraí, deixa eu... Eu ainda fico meio perdida com esse zoom aqui. Deixa eu pegar o link aqui para colocar para vocês. Que é um vídeo que fala que se o Tarzan fosse verdade, como ele seria? Porque, diferente das crianças selvagens que a gente viu na aula, elas só ficaram isoladas enquanto crianças, né? O Tarzan, não. A história do Tarzan, ele fica vivendo na selva mais tempo. E aí o vídeo, ele fala dessa história. E se o Tarzan fosse verdade, como que ele seria? Dura 5 minutinhos, é super divertido e vai falar muito da linguagem. Então, eu acho que é interessante de vocês verem esse vídeo. Se tiver um tempinho aí, depois clica no link e vejam o vídeo. Eu estou devendo para vocês lista de exercícios de Sociologia Clássica, pode deixar que eu vou disponibilizar. Vou pôr essa aula para vocês lá no Drive, tá? Para quem quiser acessar. E é isso. Terminamos por hoje. A Larissa que vai dar aula agora? Isso, hoje eu estou substituindo a Fernanda. Ah, então tá. Ô, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Ok? Então, Larissa, o poder é todo seu. Gente, muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem, tá bem? Nós que agradecemos. Tchau, tchau.